Glórias a Deus. Cristo nos chama hoje. E se você atende o seu chamado hoje, um dia Ele vai chamar novamente. Mas aí vai ser uma chamada celestial, uma chamada nos céus. Amados, nós vamos começar a anunciar a partir da próxima semana algumas coisas que vão acontecer na vida da igreja. Uma coisa que você vai ouvir falar muito é de terça multiplicadora. E o objetivo dessa terça multiplicadora é nós, como igreja, sairmos cada vez mais das quatro paredes e avançarmos na propagação do Evangelho, de ganharmos pessoas para o céu, para o reino do Senhor. E por falar nisso também, já põe na sua agenda, nós vamos anunciar isso, dia 31 de agosto, será nosso encontro de novos membros. Você que já tem estado conosco aqui, nós vamos estar anunciando outras vezes, para vocês participar conosco desse encontro de novos membros, dia 31 de agosto. Também será um intensivo de batismo. Tem algumas pessoas já preparando para batismo, outras que tomaram a decisão que ainda não participaram, outras que têm dificuldade de estar participando das salas, mas já tem uns meninos aí, uns jovens me perguntam: pastor, e o batismo? Então eu vou dizer para vocês que o próximo batismo, você põe na sua agenda, será um presente. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me dê de presente de aniversário almas para ti. Dia 15 de setembro, já vai gravar a data do aniversário do pastor, né, Carlos? 15 de setembro, lá no Recanto Memorial, o nosso batismo. Amanhã eu vou mandar nos grupos aí, nossa piscina, nosso batistério já está protegido, já está todo com a cerca em volta, com a aprovação aquela do bombeiro, né? Então, para nossas crianças ficarem seguras também quando forem lá. Então, Deus tem abençoado. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Você é bênção de Deus. A palavra que o Senhor colocou para nós ministrarmos nessa noite, se eu pudesse dar um tema, um título para ela, seria a decisão que mudará a sua história. É uma decisão que muda a sua história aqui na terra e muda na eternidade. Foi uma decisão que eu tomei na minha vida quando eu tinha ainda 12 anos de idade, e não me arrependo. Eu olho para trás e vejo como essa decisão impactou, mudou a minha vida. Eu fico a pensar sobre a nossa religiosidade ou a nossa descrença, né? Tem pessoas que têm uma descrença, outros têm uma religiosidade. E você que está aqui essa noite, eu queria que você pensasse um pouquinho no que você crê ou no que você não crê. Independente da igreja que você participa, fora, né? De repente você está visitando hoje a gente aqui. Olha se o pastor Wesley está aqui com a gente hoje, não? Está aí? Levanta a mão se estiver aqui. Está aí? Fica em pé aí, pastor. Não, fica aí, do lado do filhão aí, ó. Vamos aplaudir esse homem de Deus. Pai do Wesley, né? Próxima vez eu já combinei com ele vai avisar e o senhor já vai pregar, viu? Pastorzão lá em São Gabriel do Oeste, Deus tem feito maravilhas ali, sempre chega as notícias. Eu fiquei tentado, né? Mas quando eu falei tentado não dá, porque o título que vocês estão estudando lá é sobre tentação, é a isca de Satanás, né? Aquele livro maravilhoso, nós vamos estudar aqui também. Depois você vem aqui pregar pra gente, amém? Você já chegou a um ponto na sua vida religiosa, essa vida chamada espiritual que você tem, essa sua caminhada cristã, ou caminhada, vamos dizer assim, espiritual, que você pudesse dizer assim, com certeza: olha, eu cheguei a um ponto de maturidade, um ponto de certeza na minha vida, que eu tenho a plena convicção de que se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu vou para o céu. Eu sei que eu vou para a presença do Senhor. Eu sei que eu tenho um lugar garantido para mim. Nessa sua caminhada, você já chegou a esse ponto? Ou não? Uma pergunta que eu tenho para você, uma das primeiras perguntas dessa noite. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias 6, versículo 3, apenas a parte A. É muita prepotência, arrogância, nós dizermos que nós conhecemos Deus. Você conhece a Deus? A gente conhece a Deus muito pouco diante de quem Deus é realmente. Por isso que esse texto ele diz assim para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Conta-se uma história que um dia uma tribo indígena, eles nunca tinham visto o oceano, o mar, e eles queriam dizer para a tribo como era o mar. Então eles tentaram juntar no único recipiente que eles tinham um pouco da água do mar, e levar aquela água do oceano, aquela água do mar para a tribo, e tentaram contar e explicar como era o mar. Mas por mais que eles tentassem explicar como era o mar, diante da grandeza do mar, eles mesmos só conheciam até onde eles tinham entrado. E assim é a gente tentar querer falar de Deus, conhecer, a gente só conhece de Deus aquilo que Ele revela para a gente, aquilo que está revelado na sua palavra. Fora isso, as pessoas vão criando coisas, porque toda a humanidade, ela está cativa, de certa forma, no planeta Terra. Por mais que você veja de vez em quando uns foguetes, né, sendo lançados para alguns planetas, as galáxias, a imensidão do que existe, não dá para a gente mensurar o que é imensurável, a grandeza de Deus, quem é Deus realmente. E com isso as pessoas tentando entender, não só Deus, mas o que existe depois aqui da terra, ou depois que você morre, algumas teorias foram criadas, algumas teorias, o homem tentando entender isso, é como se fosse daqui para lá, né? Porque o que vem de lá para cá, é só pela revelação da palavra, é importante a gente entender isso. Porque tudo que nós temos é o que Deus revela através da sua palavra, através de Jesus Cristo, e é testificado pelo Espírito Santo. Essa é a vantagem que temos. O que você recebe vem direto de Deus, e muitas vezes o que os homens querem nos dar, vem daqui para lá, tentando entender esse Deus. Então uma teoria primeira que existe, que é da extinção absoluta. Essa teoria da extinção absoluta é uma teoria materialista, é uma teoria muito ligada aos filósofos, onde a Bíblia até fala assim, aquele pensamento assim, olha, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, quando você morreu, acabou, não tem mais nada, aproveita a sua vida agora. Dá uma olhadinha para o lado assim da pessoa que está do seu lado, quem tem filho, para sua filha, olha para o lado, olha assim. Quem não quiser olhar para a sogra, não olha, mas dá uma olhadinha assim. Você já imaginou? Então, Lázaro e Silvio, para de brigar, porque acabou depois. Eu não estou brigando, pastor, estou só ilustrando aqui, tá, gente? Mas fala assim, gente, vai acabar tudo aqui mesmo, então vamos brigar logo, acabar logo tudo isso, ou vamos parar de brigar. Não vamos comer tudo que tem hoje, porque amanhã não tem sentido. Vamos fazer tudo que tem que fazer hoje, porque amanhã não existe. Aproveita o dia de hoje. O amanhã não é nem que ele é incerto, o amanhã não existe. Essa é a teoria que vem chamada absoluta, que é uma teoria da maioria dos filósofos. E é onde começa a vir os agnósticos, os ateus, as pessoas que não creem que existe vida depois dessa morte física. Acabou. Alguns chamam até de, é uma teoria que chama monista. Essa é a primeira teoria. Morreu, acabou. A Bíblia fala, se alguém pensa assim dessa maneira, é a pessoa mais infeliz do mundo. Porque se você começa a pensar, assim, meu Deus, acabou, não tem mais. Não tem mais o que fazer, não existe mais nada do outro lado. Sabia, se você começar a pensar nisso, você começa a entrar em depressão, em parafuso, você começa a descrer da vida, de tudo, e você descrê de você mesmo, e é onde as pessoas perdem o sentido da vida, porque a vida precisa ter um propósito. A segunda teoria é a chamada teoria do renascimento, ou mais conhecida por nós como teoria da reencarnação, onde as pessoas vão crer que precisa de vários renascimentos sucessivos. E aí você teve uma outra vida no passado, agora você tem uma vida, e talvez, se você tiver um pouquinho de sorte, vai ter um renascimento em outra pessoa. Pode ser que você não tenha tanta sorte, que você possa renascer num rato, numa barata, e no primeiro dia que você renasceu, alguém te encontra com a chinela. Diz que teve um dia, o cara estava chorando, que matou um rato, e falou assim, você matou meu avô. Você ri, mas são teorias de renascimento, é da reencarnação. E o mundo também diz que a teoria, chama de teoria o cristianismo, colocando o nome de uma teoria teológica, mas na verdade os cristãos, eles não têm uma teoria, eles têm uma crença na existência de um Deus que nos ama, um Deus que nos criou para louvor da sua glória, um Deus que nos criou, e um Deus que preparou para a gente a vida eterna.
Um Deus que ele diz que existe para nós o que chamamos de ressurreição. E para isso o próprio Deus, ele ressuscitou para nos dar essa esperança. O resultado de tudo isso, desses anseios, é o surgimento de tantas aberrações, de religiões, de seitas. A palavra religião, o sentido era esse, era religar, tentar trazer o homem novamente para Deus. Mas a religião não religa ninguém, pelo contrário, a religião tem mais dividido as pessoas. Eu sempre falo isso, que se religião fosse uma coisa tão boa, a placa não estava lá do lado de fora, estava lá de dentro. Mas quem nos religa com o Pai é só Jesus Cristo. Ele é esse ponto de ligação com o Pai. Você sabe por que Deus quer que o conheçamos? Você já parou para pensar por que Deus quer que você conheça Ele? Porque Ele te ama. Talvez tenha um cara aqui na igreja, um rapaz, que fala assim: puxa, eu queria que aquela menina me conhecesse, ela vai saber o quanto eu sou maravilhoso. Quando ela me conhecesse, sabia que as pessoas que têm o nome de Mateus são as que mais pensam assim? É uma pesquisa que eu fiz uma vez. Verdade. E eu já vi aqui na igreja, tem uns meninos que chamam Mateus, as meninas precisam descobrir que ele é maravilhoso demais. Verdade. Todo Mateus é muito joia. Pesquisa, é uma pesquisa que eu fiz sobre isso aí. Aí tem um cara assim: mãe, pastor, e Lucas, né? Só vai puxando os nomes, né? Mas Deus quer por uma razão. Ele nos ama. E Ele quer que você descubra do amor dEle. Ele quer que você conheça o amor dEle. Por falar nisso, eu estava, deixa eu olhar aqui. A irmã senta, eu falei assim: tem gente que está me enganando aqui na igreja. Que é isso, pastor? Sabia que agora o pessoal começou a mudar de lugar? Eu falei agora, assim: ó, a senhora sentava aqui, eu gostava de ver seu sorriso aqui. Ela falou: não, pastor, minha sobrinha que me levou para lá. Eu falei: a senhora volta para cá, ela vai voltar para cá. Tem gente que sentava ali no meio, está sentando lá na outra ponta. E a gente começa a falar: cadê esse irmão? Porque a igreja vai crescendo, né? Vai ficando difícil. Eu falei: hoje eu vou ficar mais pertinho aqui. Quando eu vi você de lá, eu falei: vou lá mais pertinho já para dar uma boa noite. O que eu quero trazer para você nessa noite é algo que mudou a história de muitas pessoas, mudou a minha história. E talvez tem pessoas que precisam ter a sua história mudada aqui nessa noite. 1 João 5,13, quando você abre a sua palavra, a Bíblia, você vai ver ali a revelação do que o Senhor tem para você e para mim. Tudo que está na Bíblia, irmãos, tudo que está aqui escrito, estas coisas foram escritas para que você saiba de algo, que você tenha vida eterna. Não é morreu e acabou. Não é morreu e vai reencarnar várias vezes. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz mais: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Por isso a pergunta que eu fiz inicialmente é se você já chegou a um ponto na sua vida espiritual, nessa sua caminhada, de dizer: olha, eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu tenho certeza disso. E tem uma pergunta que quem me conhece sabe que eu uso muito. Eu vou fazer para você essa noite, que o Espírito Santo vai apertar você até no rim. Suponhamos, e não desejo isso para você, de verdade, mas suponhamos que você morresse hoje e se apresentasse diante de Deus, e Ele lhe perguntasse: por que razão eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria para Deus? Você tem resposta para isso? Eu vivi uma vida de muito medo, eu já contei isso para vocês. Eu não gosto de falar isso, o pessoal pensa que daí o pastor é cheio de crendices, né? Mas como eu já enfrentei situações de possessão, legião, demônio, vou até vir aqui, né? Mais perto, que não vou enfrentar nenhum demônio aqui agora não, mas se precisar, né? Até tem um irmão, é coisa engraçada, tem um irmão que estava no Veredas, eu não vou falar o nome dele, começa com R. Eu falei que tinha uma câmera assim, ó, na frente, que pega quem estava com sono, alguma coisa. Eu falei: irmão, na hora do Veredas, eu sei que é pesado o negócio, seu olho ia um para cá e o outro para lá, como que você consegue isso? É sono ou é demônio? Ele falou: demônio não é não, pastor, é sono mesmo. Aí eu peguei ele, porque ele estava dormindo, né? Mas a gente precisa ter essa certeza de quando morrer, para onde que a gente vai. E eu me lembro quando eu era pequeno, eu morei numa cidade aqui que poucos conhecem, hoje ela é famosa.
Mas na minha época só tinha uma rua e era contramão. Quase ninguém entrava lá. Meu pai arrumou uma casa lá, Lenilson, Paranhos. Desculpa quem é de Paranhos, tá? Eu morei lá também. Sinto muito. Mas eu morei lá. Eu vim mais aqui que eu estou olhando o rosto do pessoal hoje, viu, Toninha? Eu morei numa casa em Paranhos. Você conhece Paranhos, Sérgio? Gente, meu pai arrumou uma casa. O pessoal fala casa mal assombrada. Eu não acho que não é mal assombrada, ela era muito assombrada. Eu falei, pastor, mas como que é esse negócio? A história que vô conta para assustar os netos na fazenda, mas tem coisas que é demônio, gente. E eu morei numa casa, aí você vai ficar assim, que lá depois a gente descobriu que tinham matado 8 soldados lá. Quando a gente chegou, tinha uns colchões lá, meu pai disse que queimou os colchões, cheio de sangue, essas histórias assim. E à noite lá, o lazer, a gente ficava escutando a onça que vinha no terreiro, porque o terreiro, as plantas que tinha era guavira. Você viu como que era a chacrinha lá, né, o lugar onde a gente morava. Então dava para ver pelas frestas lá fora. Então aí criança, tudo já imagina maior, né? Às vezes era na Jaguatirica, a gente já imaginava um leão, uma onça, algum bicho. Aí tinha umas crendices, aí já é folclore, né? Fala assim, ó, cuidado com o saci pererê, caipora, curupira, mula sem cabeça. Aí nos tempos modernos, a mulher de algodão, né? Você já viu falar mulher de algodão, a loira do banheiro. Não, tem, essas histórias tudo tem. Mas criança aumenta. Só que onde eu morei, chupa-cabra, lembra? Quem lembra do chupa-cabra? Para a criançada era o bicho-papão, essas coisas para assustar. Mas eu morei numa casa, e aí, só que meu pai mexia com trem ruim, né? Então, estava tudo aberto para isso acontecer. Ele estava dormindo à noite assim, e de repente a coberta saía do corpo. Eu, pastor, gente, eu não vou mentir para vocês, isso aí acontecia. À noite você escutava lá no fundo da casa, panela cair, as coisas caírem lá, jogavam água no chão, ia lá olhar, não tinha nada. Aí para piorar, meu pai pegava lá o caramunhão, ficava possesso e falava assim, nós estamos tudo aqui. Então você imagina o clima de medo que eu vivi. Até o dia, isso demorou na minha casa, na minha família, até o dia em que eu recebi esse presente, que eu quero compartilhar com você, que chama presente da vida eterna. Presente é algo que você não pode pagar por ele, ou não deve pagar para ele. Presente é algo que é dado para você. E a Bíblia diz que é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Presente, se você me der um presente, eu não posso pagar por ele. Se você tentar pagar um presente, você vai ofender a pessoa. Quem já viu alguém chegando no aniversário, né, fala assim, Monique, comprei esse presente aqui para você, mas foi R$356, fala para o seu pai me passar o dinheiro depois. Isso não é presente. Quer ver uma coisa? Eu senti no coração de fazer um negócio que hoje abençoar a pessoa, só fica com medo quando eu falo isso. Quem aqui não tem relógio e quer ganhar um relógio? Olha, o pessoal fica com medo, tá vendo? Diz que não ganha bênção. Quem aqui não tem relógio e quer ganhar um relógio? Levanta a mão. Aqui, ele foi o primeiro que eu vi. Imagine que eu chegasse aqui. O que você acha desse relógio meu aqui? Lindo mesmo? Deixa eu ver aqui se eu vou te vender por quanto, peraí. Você sabe que um bisavô do Yunis, o Yunis está aí, não? Não está? Eu gosto de fazer perguntas assim para ver se o cara não veio no culto, né? O Yunis está aí, não? O Yunis não é de faltar, gente. Tá? Aí ele não quer que eu fale que é dele. Tem um bisavô do Yunis, tataravô dele. Quando ele foi morrer, ele chamou os netos, chamou a família. Aí ele falou assim, filhinha, papai ganhou esse relógio aqui. Não, papai tem esse relógio aqui desde o bisavô. Passou para o vovô. Agora papai quer passar para o filhinho. Quer ficar com ele, filho? R$500. Vou te dar de presente o relógio. Não estou brincando, não. De presente para você. Ele nem é caro, não, viu? Só passagem para ir buscar nos Estados Unidos. Cara, é metido, né? Mas, se porventura ele falar assim, pastor, eu fiquei constrangido, eu quero dar pelo menos R$100 pelo relógio. Se ele me desse R$100, 50, 500, 1.000, seria uma ofensa, porque deixaria de ser presente.
Quando a gente paga por algo, já não é mais presente. Quando você fala para o seu filho, olha, se você conseguir, né, essas promessas que pai faz, e muitos, infelizmente tem uns que não cumprem, então se você está fazendo isso, pede perdão e cumpre. Porque eu tive um trauma, eu tive que tratar disso aí. Sabe como que é, né, pastor? Eu falo assim, ó, filho, você vai ganhar uma bicicleta. Você vai ganhar uma bicicleta se você chegar e tal. Aí essa bicicleta nunca veio. Era uma recompensa pelo seu esforço. Esse aí já é carro. Não, dá para esperar mais, viu? Já terminou a faculdade? Não, não, termina a faculdade, que dele vai dar mais valor ainda. Vai ficar com raiva de mim, ó. Não, hora mais, que aí o Senhor vai tocar no coração dele. Então, a vida eterna é um presente de Deus. Você não paga por ela. Não tem como você pagar. E ainda que você quisesse pagar pela vida eterna, ela foi pago por algo que não tem um valor monetário para você pagar. Tanto é que o exemplo que foi dado foi: vocês foram comprados nem por ouro nem por prata, foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. O presente da vida eterna é o que Deus quer dar para mim e para você. Só que tem uma coisa: o homem é pecador. Nós somos pecadores. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos torna imperfeitos. Sabia que para você ter a vida eterna, o padrão era perfeição? O padrão é ser perfeito, porque o padrão é em Deus. E Jesus, falando de Deus, ele falou assim: sede perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, para você conseguir a vida eterna, por seu mérito, você tem que ser perfeito. Só que a Bíblia declara: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão imperfeitos. Todos estão em condição de pecado. E aí fala: não, pastor, mas eu sou uma pessoa que procura fazer tudo certinho. Quer ver eu fazer uma conta com você, que eu já, sempre trabalhando nessa área de aconselhamento, eu aprendi isso. Pega assim, ó, vamos pegar a pessoa mais santa deste mundo, hoje em dia. Ela pecasse 5 pecados por dia, seria uma pessoa santa? Não? Mas se tivesse uma pessoa que pecasse só 5 por dia, seria mais santa, sabia? Então, como assim, pastor? Na nossa mente, na nossa cabeça, passa mais de 10 mil pensamentos por dia. Desses 10 mil pensamentos por dia, já foi comprovado que 90% são pensamentos ruins. E se é ruim, é pecado. Se você já pensou em matar alguém, xingar alguém no trânsito, de falar alguma coisa, mesmo que você não falou, foi que você pecou. Então a gente peca em pensamento, peca em ação, peca também quando você pode fazer o bem para alguém e não faz. A Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então pegou a pessoa mais santa, ainda 3 pecados por dia. 3 pecados por dia, num mês, já dá 90, né? Num ano, vai dar 1000 e tralalá. Mas pega aí só 1000 pecados por ano. 1000 por ano, uma pessoa muito santa. Divide isso, vai ver, cara, quase perto de Jesus, porque Jesus não teve nenhum. Uma pessoa pecar 2 pecados por dia, esse aí já tem que estar criando asa quase. Não. Agora você pega uma pessoa que pecou 1000 pecados por ano. Você está com quantos anos, pastor Fábio? 36 anos, o pastor Fábio seria o cara mais santo nosso aqui. Aí, somando nos 36 anos dele, ele teria 36 mil pecados. Você já imaginou alguém chegar diante de um juiz e falar assim: senhor juiz, esse homem aqui, ele cometeu 36 mil delitos. O que o senhor faz com ele? Está condenado. Está condenado. Então a Bíblia fala que todos nós pecamos e todos nós somos destituídos da glória de Deus. Então o homem, ele é pecador. Você concorda comigo que você é um pecador? Se você não concorda, você já pecou, já ficou com mais pecado ainda. Porque a Bíblia fala: aquele que diz que não tem pecado se torna pior, já pecou. Então, a gente precisa entender que a vida eterna é um presente, porém temos uma situação de pecado. Que esse presente que Deus quer nos dar, que é a vida eterna, não pode ser entregue para a gente por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Aí fala: pastor, aí a coisa complicou. Se
pecado é assim? Porque, gente, você já viu que você pode fazer 1000 ações boas, de repente você faz uma ruinhazinha lá em casa, a esposa fala, tá vendo, né? Faz tudo de bom que você fez, ela não consegue ver. Sabe por quê? É verdade, concordou, né? Porque o pecado estraga. Imagine você ir lá em casa, já cutucou, levou 3 cotoveladas aqui. Imagine você ir lá em casa e eu fazer um omelete para você, que o meu omelete é melhor que o da Dilene e da França. O omelete delas é bonito. O omelete delas tem brócolis, cenoura e um monte de coisa. Lá fica bonito, colorido lá, mas aí não tem nem óleo, é um negócio lá numa frigideira que nem, sei lá, não gruda. O meu não, o meu é não unção. O meu vai cebola, bacon, queijo, né? Aí você pega um pãozinho francês, tá? Então, é cheio de unção, cheio de graça, cheio de óleo, não é esse negócio, né? Agora imagina você ir lá em casa e falar assim, Wellington, o que eu tenho para fazer aqui pra gente é um lanche, ó, um omelete caprichado. Aí você fica acompanhando, eu compro um pãozinho francês, aí eu abro assim, aí eu começo a preparar que o homem não é igual a mulher. Já vou quebrando tudo dentro da frigideira. Jogo um, jogo outro, você olhando lá. Aí quando eu jogo o terceiro, você nem vê que ele está estragado, você já sente o cheiro, que ele está choco, está podre. Mas eu vou mexendo ele ali, e você olhando. Aí aquele cheiro recende ali né, de ovo choco, sabe como que é, né? Podre. E aí o omelete que era amarelo já ficou preto ali o negócio e tal. Aí eu continuo fritando e tal, e eu termino assim, eu falo, vou dar só para você que só tem 3. Põe, você comeria esse? De jeito nenhum, né? Gente, assim é o pecado diante de Deus. Ainda que nós tenhamos muitas boas ações, um pecado é um ovo podre. E Deus, pela santidade dele, ele não consegue chegar diante daquilo lá. Há uma repulsa. Sabe, Deus não consegue digerir aquilo lá. Então as minhas 1000 ações diante de um pecado me separam de Deus. Aí você fala assim, pastor, então a coisa está complicando. Se eu tenho um presente que chama vida eterna e sou um pecador, meu pecado me afasta de Deus, eu preciso entender quem é Deus. Mas Deus não é amor, não é que todo mundo fala? E a Bíblia também fala, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é misericordioso. A Bíblia fala que Deus é justo, que Deus é santo. Mas a gente só se lembra que Deus é amor. E esse Deus que é santo e é justo, ele é mais justo que qualquer juiz. E ele fala que ele não toma o culpado por inocente. A Bíblia fala isso. Se você é culpado, você é culpado. Imagine um ladrão de banco. O camarada foi lá, roubou o banco. Roubou, vou falar um valor aí, 500 mil. Não roubou muito, roubou 500 mil. Não é muito para o banco, para a gente né? Roubou 500 mil. Só que tinha as câmeras, viram quem ele era. E a polícia conseguiu localizar e prendê-lo. E quando prendeu ele, os caixas do banco, o gerente, tudo reconheceram ele também. Foi levado ao tribunal, foi levado a julgamento. E diante do juiz, o juiz fez uma pergunta para ele. Você se declara o quê? Culpado ou inocente? Ele fala assim, arrependido. Ele reconhece e fala assim, senhor Meletício, eu sou culpado. Mas eu estou arrependido. E eu já encontraram todo o dinheiro, não ficou um dinheiro comigo, eles recuperaram os 500 mil. E eu prometo, eu juro, que nunca mais eu vou roubar nenhum banco. E eu queria que o senhor me liberasse, me deixasse livre, porque eu prometo que não vou mais fazer isso. Vocês acham que seria correto o juiz fazer isso? Ele se arrependeu. O que vocês acham? Com certeza que não. Se eu fizesse isso com todos os bandidos, todos os ladrões que falassem que estão arrependidos, o juiz sairia fora do que ele tem que cumprir. Da mesma forma, o nosso Deus ele é mais justo do que qualquer juiz. Não tem como ele fazer vista grossa. Não tem como ele dizer que não tem pecado, porque além de ele ser santo, ele é justo. Ele é justo em tudo que ele faz. Então, nós temos um problema. Nós temos um dilema. Temos um Deus que é santo, que é amoroso, mas também que é justo. E não tem como ele dizer que você não é culpado. Como ele resolve? Como nós vamos resolver essa situação?
Ele resolveu tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Agora uma pergunta: quem é Jesus para você? A gente ouve no Natal, né, falar sobre Jesus, o menino Jesus. O nome dele será Emanuel, Deus conosco, e ele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Parece algo tão romântico, tão legal. E a gente começa a aprender mais de Jesus, falando: Jesus é o verbo que se fez gente, habitou entre nós, vimos a glória dele, o unigênito do Pai. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a encarnação de Deus. Deus se fez homem, Deus se fez carne e habitou entre nós. Sabe para quê? Para resolver essa situação do pecado para mim e para você. Jesus Cristo, ele foi 100% homem e 100% Deus. Isso é complicado para explicar, mas se você precisar de explicação, pode chegar no pastor Fábio, que ele respondeu isso no concílio dele. Ele está preparado para responder. Mas Jesus Cristo, ele fez mais do que isso, irmãos. Eu quero que você entenda bem o que Jesus Cristo fez. Isso aqui está funcionando? Eu quero exemplificar para você o que Jesus fez por mim e por você. Faz de conta agora, tá? Só você faz. Vamos ilustrar. Pastor, o senhor usou a Bíblia para fazer isso que você vai fazer agora. Imagine que aqui a minha Bíblia, ela não é a Bíblia agora, ela é um livro de registro de pecados. Aqueles 36 mil pecados do pastor Fábio estão todos registrados aqui. Todos. Sabe aquele dia que ele te magoou bastante, Raquel? Está registrado aqui. Tudo registrado aqui. Aquele dia que eu pedi um negócio para ele, ele não fez, está registrado aqui também. Todos os seus pecados estão num livro, num registro de pecado. Está registrado. Então, você chega diante do justo juiz. Aí você tem sobre você um livro de pecados. Aqui está você, e sobre você está todos os seus pecados. Deus, lá do alto dos céus, ele olha para você e ele vê sobre você algo que não era para fazer parte de você. Ele fala: eu tenho a vida eterna, eu tenho um presente para dar para a humanidade, para essa pessoa, mas o pecado dela está sobre ela. Aí você fala: eu vou tentar de algumas maneiras mudar a minha vida. A Bíblia fala que há muitos caminhos que ao homem parece ser bom, mas sempre são caminhos de morte, são caminhos de tragédia. Você fala assim: esse ano eu vou dar uma guinada na minha vida, eu vou dar uma mudança. Aí você gira a sua vida, e pode girar quantas vezes for, o pecado continua sobre você. O pecado não sai de você. Deus tem a vida eterna para te dar, mas o pecado, você fala assim: não, eu vou escrever uma nova história na minha vida. Aí você abre a sua vida para escrever, você abre as páginas. Aí vou voltar lá atrás para como era antes. E muda várias coisas, vira as páginas. Mas continua sobre você o pecado. Continua sobre a sua vida. Deus, ele olha para você e fala assim: eu tenho uma solução. E é por isso que a Bíblia fala que Deus se fez carne. E ele habitou entre nós em forma humana. Ele colocou em igualdade com você. A única diferença é que sobre Jesus não teve nenhum pecado. Jesus viveu em perfeição de vida. Sabe quando você fala assim, imagina que aquela luz lá fosse Deus, você fala assim: eu não sinto Deus. As pessoas falam, falou com Deus, ouviu Deus, sentiu Deus. Eu não consigo sentir Deus, parece que as minhas orações Deus não ouve. Eu me sinto tão solitário, eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho medos dentro de mim. Deus quer comunicar para você muitas coisas, mas sobre você está o seu pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E os nossos pecados estão registrados. Ainda que fosse um pecado, só o pecado da queda de Adão, ainda assim fazia separação entre nós. E sabe o que mais? Por causa do pecado, nós estamos condenados.
O salário do pecado é a morte, e é uma morte eterna. Mas Deus, quando enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E Isaías registra isso e fala que Deus fez cair a iniquidade nossa, o nosso pecado, sobre Jesus. Deus fez cair a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, sobre Jesus. Jesus tomou sobre ele todo o nosso pecado, todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Mas Jesus Cristo não só fez isso, a Bíblia fala que há um momento, e você conhece bem na palavra, que Jesus falou assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe aqueles momentos que você não sentia Deus? Foi o único momento na história da Trindade que Deus não sentia o Pai, que Jesus não sentia o Pai, não sentia a presença dele. Ele sentiu-se sozinho, sentiu desamparado, e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus veio com um objetivo à terra, ele desceu até aqui para que a gente pudesse ter a vida eterna. Eu não comecei dizendo: conheçamos Deus, conheçamos o amor de Deus. Deus ama tanto você, ama tanto a mim, que ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E depois de Jesus dar esse brado, a Bíblia revela que Jesus falou a palavra para mim que é a mais linda que poderia falar. Jesus bradou lá na cruz: tetelestai. Sabe o que significa? Está consumado, está pago, está pago. E após isso, Jesus falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu, e a Bíblia diz que ele levou com ele os nossos pecados, levou cativo o cativeiro, desceu até o inferno tomando as chaves da mão do diabo, desceu até lá e pregou para os demônios, falou: vocês estão condenados e os outros vão se salvar. Desceu até lá, levou cativo o cativeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele diz: sobre você não está mais o peso do pecado, porque os teus pecados eu lanço no mais profundo abismo, e dele não me lembro mais. Só que você precisa entender que só tem um que pode te levar ao Pai, só tem um que pode te entregar o presente da vida eterna, e este um é Jesus Cristo. A vida eterna é que te conheçam ao Pai, conheçam ao Senhor. E é interessante que Jesus disse mais. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não estou pegando o pecado não, a Bíblia, tá gente, agora. Pastor, e como que eu faço agora que eu estou entendendo isso? Que Jesus Cristo fez por mim, que Ele é o único mediador, Ele é o único que pode me dar a vida eterna, Ele é o único que pode me ligar ao Pai. Como que eu faço para receber esse presente da vida eterna? Você precisa de uma coisa que chama fé salvadora. Fé salvadora. E a fé salvadora, ela não é mero conhecimento intelectual, não é o que os filósofos queriam, não é o que o mundo secular diz para você. Conhecimento intelectual, ele é importante para a história, é importante para a nossa formação de saber como acontecem as coisas aqui no mundo, mas para conhecer as coisas que acontecem lá nos céus, é só pela palavra do Senhor. Então conhecer sobre a história é importante, mas a história ela é falha, a história erra. Você vai ouvir muita história que foi contada daqui a uns anos de diferente maneira. Eu me lembro quando era criança, a gente falava assim: quem descobriu o Brasil? Aí você fala: Pedro Álvares Cabral. Aí você ia fazer uma faculdade, você descobria, assim, ou foram os espanhóis ou foram os índios mesmo, menos os portugueses que descobriram. Quem foi Napoleão Bonaparte? Quem foi Buda, Maomé, Jesus? A história conta sobre eles. Quem foi Confúcio?
Quem foi no Espiritismo? Allan Kardec. Quem foi André Luiz? Daqui um tempo, né? Quem foi Moro? Quem foi Lula? A história vai contar. E a história vai falhar. Mas a palavra de Deus, ela é infalível. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E Ele está dizendo para mim e para você: estas coisas vos escrevi para que tenhas a vida eterna. E para ter a vida eterna é só através da fé salvadora em Cristo Jesus. É só a fé nele, é confiar nele, no que ele fez para você. O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, reconhecer que eu sou um pecador. Segundo, reconhecer que eu não tenho como pagar pela vida eterna. É um presente, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, é dádiva do Senhor. Você reconhece isso? Agora o mais importante, depois disso, é eu transferir toda a confiança que eu tenho em mim mesmo, transferir essa confiança para Jesus Cristo. É fazer como o apóstolo Paulo diz lá: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar o meu futuro. E eu te pergunto, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Se você chegar diante de Deus, e Ele lhe perguntar: por que razão eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você dirá? Antes do pastor pregar e eu entender pela palavra, eu achava que era pelas minhas boas obras. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, ainda eu faço algumas ofertas, eu ajudo as pessoas. As suas obras não vão te levar, o seu esforço não vai te levar. Para ilustrar isso, para você entender o que eu estou falando, eu me lembro que eu assisti já tem muitos anos. Agora já deve estar o velho Buda, porque quando eu assisti era o pequeno Buda, né? Naquele filme lá do pequeno Buda, havia um momento no filme que propositalmente o menino derrubava um vaso. Ele soltava das suas mãos. No mesmo momento que ele soltava o vaso nas mãos, algumas pessoas que estavam auxiliando ali, aqueles monges que estavam ali, eles eram açoitados com varas. E ele disse: se eu errar, se eu falhar, alguém tem que pagar, porque eu sou o Buda. Com Jesus Cristo, nós somos o vaso quebrado. Nós erramos, nós falhamos, e Ele diz: eu já paguei o preço. Eu já paguei. Você está entendendo? Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra nessa noite, porque Jesus Cristo quer que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Abra sua Bíblia, uma coisa que você precisa, a gente lê a Bíblia e deixa passar despercebido algumas coisas. Abra sua Bíblia em João 3,16. E eu vou terminar, e eu vou orar logo depois dessa palavra. Nós vamos adorar o Senhor e eu vou orar por você. Olha a missão de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo. Você abriu aí? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olha, versículo 17 e 18, olha o que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.
há um altar preparado aqui esta noite. E esse altar que foi preparado, eu creio que Deus preparou nessa noite para revelar para você que há uma condenação sobre você, que há uma condenação sobre mim, que há um julgamento que virá, mas que Jesus Cristo está se colocando entre a condenação, a acusação, e dizendo: eu sou o teu advogado, eu sou aquele que te defende. E há alguém que te acusa de dia e de noite, a Bíblia diz. Há um acusador, e o nome dele é Satanás, Lúcifer. De dia e de noite ele acusa as pessoas, mas Jesus Cristo diz: eu sou advogado. E você sabe qual que é a boa notícia? O juiz é o justo juiz. Quando ele olha para mim e olha para você, e ele fala: não foi pelas obras, porque as obras são insuficientes. Não foi pelo seu esforço, porque seu esforço é insuficiente. Mas ele olha para mim e para você, e quando ele olha, ele vê o sangue do filho dele, ele declara: absolvido, foi pago. Ele consumou lá na cruz.